que Deus faz nunca é feita pelo rumo, Ele sempre esquadrinha. Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos falar a respeito hoje sobre o Januário, lá da cidade do Espírito, lá. Irmão, como eu tenho vídeo meus aí, profetizando, né? Profetizando aquilo que iria acontecer. Eu falei que os próprios falsos profetas, pastores, que esses grupos dos fariseus, como Eric Ribeiro, Rosa de Saron e o Januário, eles seriam pegos porque esses profetas, falsos profetas, eles estão jogando. E o próprio irmão Januário, ele passa a pior vergonha. O próprio pastor, né, do canal lá, o pastor Aleluia, que ele chama do pastor da calcinha, irmão, ele envergonhou plenamente o Januário. E essa vergonha que o Januário faz, irmão, é muito terrível, porque envergonha o próprio Evangelho, envergonha próprio ele mesmo, que diz que está falando a verdade, né? E ele é diácono. Então, irmãos, eu fui no canal dele e pesquisei lá embaixo, no final. O que eu quero dizer, irmão, que o Januário começou bem. Lá você vai ver os vídeos dele. Ele começou bem pregando a palavra de Deus. Só que não tinha muita visualização. Lá você vai ver que ele prega a palavra, começa pregando a palavra de Deus. Ele abre o YouTube para pregar a palavra de Deus. Só que as visualizações estava sendo pouca. E o que acontece? O que acontece é que ele deixa de pregar para falar mais de polêmica. Veja o que aconteceu com Januário. Então, amados irmãos, ele não devia fazer isto, abandonar de pregar a Bíblia para falar só de polêmica, só de pastores, só de falsos profetas. Veja o que acontece. Então, ele mesmo nos seus canais, ele mesmo diz, ele fala assim para o público: se eu prego a palavra de Deus, né, vocês não gostam e não sei o que, não tem muitas visualizações. Ele mesmo fala isso. Então, por isso que ele deixou de pregar. E foi um grande erro que ele cometeu. Então, meus amados irmãos, veja só esse vídeo aí. Esse vídeo está lá no canal do pastor Aleluia, o pastor da calcinha, tá? Então, veja esse vídeo, irmão, e logo após eu vou trazer a grande verdade e a interpretação para alertar você sobre esses grupos dos fariseus. A prova que você vai ver que esses grupos mesmo se matam. Tá, irmão, vamos acompanhar, daqui a pouco nós voltamos, tá? Esse homem precisa de camisa de força. Ou se ele estiver em alguma igreja lá, ele tem que sair, tem que ser expulso de lá. E ele está contando marra ali que chamou o marido e falou na cara do marido e da mulher. Que a gente fala que ele só fala ali nas câmeras. Que Deus me perdoe, me livre da violência. Que Deus me perdoe, me livre da violência. Mas fala, Senhor Aleluia, um negócio desse na minha cara, comigo e minha esposa, para o Senhor ver o que acontece. Mas fala, Senhor Aleluia, um negócio desse na minha cara, comigo e minha esposa, para o Senhor ver o que acontece. Só foi boa, só foi nova. Só foi boa, só foi nova.
Essa foi boa, essa foi nova. O senhor sim é carnal, sem vergonha, safado. O sem vergonha, ele tarado. a calcinha, como é que ele vai ver a tua relação sexual, não é verdade? Deus Pensa comigo. céu. Se ele não, Deus pensa comigo. céu. Se ele não olha para a calcinha de prostituta que muitos crentes, muitas mulheres crentes usam. Vem falar aqui, pastor Aleluia. Vem falar aqui. Vem falar aqui, pastor Aleluia. Vem falar aqui. Agora eu faço a questão de pagar sua passagem para você vir aqui falar. Entra dentro da igreja, lá onde eu estiver, e fala comigo na minha frente, eu e minha esposa. Aí o senhor vai ver o que vai acontecer. E fala comigo na minha frente, eu e minha esposa. Aí o senhor vai ver o que vai acontecer. O senhor, além de tarado, maluco, safado, sem vergonha, mentiroso. Pastor, faz isso não, pastor, faz isso não. Primeiramente, Deus jamais vai fazer um negócio desse. E segundo, que o senhor não fala isso na cara de um homem, não. Se o senhor falou isso, esse homem não é um homem. O senhor lembra da rasteira que o anjo deu no senhor? O senhor falou? Isso daí vai ser o mínimo. O mínimo. O senhor lembra da rasteira que o anjo deu no senhor? O senhor falou? Isso daí vai ser o mínimo. O mínimo. Eu quero ver o tal de aleluia. O senhor vir falar isso na minha cara. Aí até nem adianta responder, não. Eu queria ver o senhor perto de mim, aonde quer que fosse. Porque dentro da igreja, não. Mas nós íamos sair pro lado de fora da igreja. E nós íamos conversar. Eu ia lembrar o senhor do anjo, aquele que derrubou o senhor dentro da igreja. Vocês têm atos sexuais bestiais. O Senhor mostra até as posições que tu tens ato sexual com a tua esposa. Imagine isso, gente. Eu estou errado. Será que eu estou errado? Deus está mostrando até as posições de atos sexuais de marido com esposa. Para quem diz que o pastor Aleluia não fala, você não fala diante do homem. Diante de um homem, o senhor não fala mesmo, não. O senhor deve ter falado diante de um moleque ou de um frouxo. Porque diante de um homem, o senhor não fala. Porque diante de um homem, o senhor não fala. Porque diante de um homem, o senhor não fala. Fala, pastor Aleluia, fala. Fala. Vem falar aqui. Eu disse para ela, tu és uma égua, diz o Senhor. E tu, homem, és um cavalo, diz o Senhor. Pastor Aleluia, não dá para acreditar, pastor Aleluia. Porque se fosse com outro casal, porque se fosse com outro casal, o senhor não estava tendo condições de estar falando mais nada. O senhor não estava tendo condições de estar falando mais nada. O senhor não estava tendo condições de estar falando mais nada. Eu estou sendo sincero. Deus vem me perdoar. Pronto, irmão, como você acabou de ver esse vídeo aí. Veja como os falsos profetas, falsos pastores estão jogando e envergonhando esses canais. Olha só, irmão, veja só o que você viu nesse vídeo. Ele diz que Deus me perdoe e me livre da violência. Irmão, ele fala isto, mas só que ele está falando da violência. Escuta aqui agora. Ele diz e fala. Ele fala assim, ele diz, fala na minha cara, comigo e minha esposa, para você ver o que acontece. Então, você está vendo aí, meus amados irmãos, uma ameaça, né? Uma afronta contra o pastor. Aí eu pergunto para você, esse povo aí é santo? Esse povo aí está pregando Jesus, está falando a verdade, irmão?
Porque esse grupo está envergonhando o próprio Deus. Veja, irmão, que você vê aqui. Isso aqui é um tipo de ameaça, irmão, né? Fala perto da minha esposa para você ver o que acontece, tá? E veja agora que lá você vê que ele bufa, né? De tanta raiva, irmão. Veja que os próprios falsos profetas, os próprios pastores, os falsos pastores estão envergonhando ele, está provocando eles, e eles caíram na armadilha do próprio pastor. Aleluia. Veja só, irmão, né? E você veja que ele bufa aí, né? Veja a raiva tão grande. Quer dizer, ele não obedece a Jesus. Jesus falou, meus amados irmãos, não haja o mal com o mal, ganhe o mal com o bem. O que ele tem que fazer é pregar a verdade para o falso pastor. Porque essa própria camisa que eles carregam aí, que está aí nele, né? Deus te ama, né? Jesus te ama, se eu não me engane. E ele não está vivendo o que está na camisa. O que ele tem que dizer para o falso pastor é revelar a verdade e dizer para o falso pastor: Deus te ama e quer te libertar desse engano. É isso que ele tem que dizer. Mas ele não honra a própria camisa que veste. Tá, irmão? É muito terrível isso aí. Olha só, irmão. Ele diz: vem falar aqui, pastor, aleluia. Então veja aí. Ele diz: eu pago sua passagem para você vir dentro da igreja e falar na frente de minha esposa, para você ver o que acontece. Veja, irmão, que grande vergonha o que Januário está fazendo com o próprio Deus, porque ele está envergonhando o próprio Deus. E é por isso que a Bíblia diz, meus amados irmãos, e é por isso que a própria Bíblia diz que essas pessoas é que envergonham o Evangelho de Deus. Tá? Então esse tipo de cristãos aí, que diz que está falando a verdade, esses grupos aí, irmão, são os cristãos da cruzada, tá? Tá aparecendo os cristãos da cruzada, né? É tudo na violência, é tudo misericórdia. Que Deus tenha misericórdia do Januário, né? Que ele volte ao primeiro amor. Que ele volte ao primeiro amor. Então, já estão passando vergonha. Os próprios falsos profetas, falsos pastores, estão arrancando deles a íria desses grupos aí, né? Está arrancando, está jogando os falsos profetas e pastores. Então olha só, irmão, ele diz: eu quero ver você falar isso na minha cara. Então tá aí, meu irmão. Isso é tipo de diácono? Isso é tipo de santo ou de cristão? Terrível, irmão, o que Januário está fazendo para o mundo, envergonhando o próprio Deus, né? Falam, mas não praticam. Quer dizer, o amor. Fala de Jesus, de vez em quando fala de Jesus e da Bíblia, de vez em quando cita 2 capítulos, mas não vive o que pregam. Não vive o amor verdadeiro, que é amar os inimigos, não confrontar os inimigos ameaçando de... Terrível, irmão, terrível, tá? Terrível. Ele diz: eu quero ver você perto de mim, aonde quer que você, né? Aonde quer que você, né? Ele diz: dentro da igreja, mas fora da igreja, nós iria conversar. Ele está dizendo, né? Que dentro da igreja, Januário não ia conversar com o pastor, mas lá fora, né? Porque lá fora você sabe que vai rolar, né, irmão? Porrada, briga. Então ele diz, irmão, ele diz que a ira lembra
ele fala assim, irmão, lembra do anjo que derrubou você na igreja, né? Ele fala isso para o pastor Aleluia. Aí ele diz, então ele fala assim, quando ele fala isso, como você viu lá no vídeo, né? Se lembra do anjo que lhe derrubou na igreja? Agora ele está falando que vai ser mais pior que aquele anjo que derrubou o pastor. Então, meus amados irmãos, você acabou de ver aí, né? Ele falou, se lembra do anjo que lhe derrubou na igreja? Né? Eles venham, né? E com ele, com Januário, vai ser, né? Vamos ser mais claros, irmão. Vai ser em dobro, né? Vai ser em dobro com o Januário, se o pastor for lá falar na frente dele. Veja, irmão, que a ameaça, isso é uma vergonha ao próprio Evangelho, né? Ele fala assim, você falou na frente de um moleque, vem falar aqui. Veja, irmão, que, sabe, é muito triste isso aí, tá? E ele começa a bufar de raiva, tão, sabe, irmão? Então o falso pastor fez o próprio Januário soltar de dentro para fora. Januário se contaminou todinho, tá? Januário se contaminou todinho, irmão, tá? Porque antigamente era olho por olho, e você veja aí que o que você está vendo aí é olho por olho, tá, irmão? Você está vendo que Januário não está obedecendo a Cristo, ele está aí agindo olho por olho, né? Venha para você ver o que acontece. Tá vendo, irmão? É como os cristãos das cruzadas, né? É tudo na ameaça, é tudo... Deus me livre, amados irmãos. Então, a sua irmã, ele diz, se você com outro casal, ele aponta o dedo para ele e ele diz, veja só, irmão, ele diz, se você com outro casal, ele diz assim, né? Se for, deixa eu olhar aqui direitinho, irmão, se fosse com outro casal, que você apontasse o dedo para ele, ele diz que o pastor não estaria falando mais nada. Então veja, irmão, então ele diz, se fosse com outro casal, e ele aponta o dedo para ele. Então ele está dizendo, irmão, se fosse com ele, vamos ser mais claros, tá, irmão? Vamos ser mais claros. Vamos liberar a verdade que o Januário queria dizer. Se fosse comigo, você não estaria mais pregando, não estaria mais falando. Veja aí, amado irmão, tá? Quando ele diz, se fosse outro casal e ele aponta para ele, ele está dizendo, se fosse com ele, o pastor não estaria mais pregando, falando nada. Irmão, é muito terrível isso aí. Isso é a pior vergonha ao próprio Evangelho, né? A pior vergonha. Então tá aí. Então tá aí, meus amados irmãos. Quem é de Deus não fica irado além da íria, tá? Nós podemos se irar, claro, mas não pecar. Então o Januário, ele se irou, mas ele pecou, irmão, ele pecou. Está aí bem claro nas suas palavras. Porque Deus vê é o coração, irmão. O coração, mente e coração. Então Januário já pecou na própria mente, porque ele está desejando. É muito terrível, amado irmão, é muito terrível, tá? Então, ele não praticou, mas a mente já processou. A mente já processou e o coração. Se o pastor ir falar na frente da mulher dele, vamos ser mais claros, irmão. Vai rolar briga, vai rolar tapa, murro. Vocês têm que ver que é isto mesmo que vai acontecer. Porque as ameaças que
que Januário faz está bem claro. Qualquer especialista que entende do labial, das palavras, vai entender realmente que se o pastor for para lá, ele vai tocar murro, vai... sabe, irmão? E ainda mais aquilo que ele falou, que se falar para ele, o pastor não vai mais falar nada, quer dizer, não vai mais pregar. É muito terrível, tá? Que Deus, Januário, liberte você. No momento que você desobedeceu a Deus de pregar a Bíblia, o Evangelho, você deu lugar para o diabo, para os espíritos anticristo do erro. E veja como você age para os próprios inimigos. Você está agindo mal com o mal. E você acabou matando tudo, tá? Então, meus amados irmãos, aqueles inscritos que estão lá no canal de Januário, da Rosa de Saron, do Eric Ribeiro, são tudo povo carnal. São todos cegos que não enxergam a verdade, tá? Que Deus abençoe, irmão, a todos vocês e veja o que está acontecendo no mundo, naqueles que dizem que está pregando a verdade, mas na verdade estão envergonhando o próprio Deus, tá, irmão? Então esse vídeo aí do Januário tá lá no canal do pastor Aleluia, que é o pastor da calcinha que eles chamam aí, tá? Eu até vou lá fazer uma pesquisa desse pastor aí, Aleluia, e vou ver se realmente ele é de Deus ou não, tá, irmão? Porque eu vi algo lá, quando eu fui ver o pastor Aleluia, e foi aonde eu encontrei esse vídeo do Januário. Então eu vi algumas pregações desse pastor Aleluia e vi algo que eu não concordei, né? E é algo muito sério. Então vou pesquisar mais direitinho para poder bater o martelo que realmente é falso pastor. Sabe, irmão, eu vou pesquisar direitinho em nome de Jesus, tá? Para alertar o meu povo. Porque o pastor Aleluia, ele fala muitas coisas, irmão, que é verdade. Algumas coisas que ele prega é o que eu prego, é verdade, certinha. Ele está falando tantas verdades, irmão, mais melhores que os pastores da teologia, tá? Mas eu vou analisar o vídeo desse pastor Aleluia para poder bater o martelo, se ele é de Deus ou não, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Toda obra que Deus faz nunca é feita pelo rumo, Ele sempre